falando de projeto. A gente começou na aula anterior a projetar, né? Já olhamos a planta baixa, já vimos lá a questão, né, dos detalhes que precisamos colocar. E aí agora vamos continuar mexendo nisso aí, porque precisamos começar a obra. A para começar vamos à obra, vamos à obra, vamos à obra. Eu acho que agora sim é hora da gente encarar de fato esse processo do projeto, porque para a gente ir à obra, esse projeto tem que estar pronto. A planta tem que estar pronta. Né? E agora a gente dá esse caminho, porque lá na culminância a gente vai querer que vocês apresentem, tá? A gente já vai adiantando aqui o processo, a gente vai ter uma aula explicando direitinho tudo isso, mas lá na culminância vocês vão apresentar os projetos que vocês fizeram. E como se faz um projeto, professor? Vocês nem nos ensinaram? Então essa aulinha aqui é pra gente dar o norte, dar o rumo para vocês aprenderem a fazer esse primeiro passo aí de uma planta baixa simples e básica, tá? Aqueles detalhes lá que tava na aula de tudo que tem que conter numa planta baixa, a gente nem vai exigir tudo isso. Mas eu nem te conto, mas já contando, que tem escola, né, que na formação vieram conversar com a gente. Professor, porque a gente está com um projeto lá para fazer, né, a planta da escola, fazer a maquete, não sei o quê. Eu falei, então segura um pouquinho. Aí eu já fiz o mexer, né? Segura um pouquinho e a nossa letiva é nesse sentido. Já junta os dois, já faz a culminância no projeto de vocês. Então eles já estavam fazendo a planta, a maquete da escola. Olha, mas estão à frente dos tempos já? Já, a parte estrutural já estava com 1,5 m já de estrutura. Olha aí, as coisas melhorando. Então tá, né? Então se a galera já tá nessa pegada, é muito legal que a nossa eletiva veio para contribuir com tudo isso. Vamos à obra, mais uma aula então, aula de número 16, olha lá. Então, na aula de hoje, estamos aqui para continuar o projeto, né? Vamos projetar na sua parte 2. E aí vem a perguntinha, né? E aí, como a gente faz essa planta baixa? A gente mostrou o que é, a gente mostrou os elementos que são necessários, mas como que a gente pode fazer? Aqui não tem mistério nenhum, porque em 5 passos essenciais, a gente mostra para vocês como se faz uma planta baixa simples, tá? Não vamos aperfeiçoar muito, mas o que a gente quer que vocês façam? Idealizem um projeto ou usem de inspiração a sua própria casa, tá? A gente não está exigindo que você faça da casa. Quem quiser fazer da sua casa vai precisar da trena, vai precisar medir a casa e, claro, começar com um esboço. Mas caso você não queira fazer da sua casa e quer fazer da casa dos seus sonhos, ai, na minha casa, eu queria uma suíte, porque na minha lá, com a minha mãe, com meu pai, não tem. Mas eu gostaria de ter uma suíte. O que é uma suíte mesmo? Um banheiro dentro do quarto, né? Com porta acessível ao quarto. Então a pessoa toma o banho, já vai ali para se trocar e tudo mais. Na minha casa eu quero isso. Eu quero. Na minha eu quero mezanino. Mezanino. O que é mezanino mesmo? Combinei tudo com o pedreiro e ele deu ruim. Não rolou? Ó, o mezanino, importante. Pesquisa aí o que é um mezanino. Então, aí na minha casa eu quero um espaço gourmet, que agora está em alta. O que é um espaço gourmet? Nada mais, nada menos do que a área de churrasqueira ligada ali com a piscina, que hoje em dia muitas pessoas não tem mais nem cozinha. Pois lá na minha casa, a minha filha Raquel que faça é a cozinha, que é uma projetora. Porque ela nessa área de... Ela é da área de empreendedora dos doces, ela quer né? uma cozinha top, já até mostrou lá os desenhos, tudo que ela... É isso aí. O negócio tá assim. Olha, então, o que você quiser, você pode idealizar nessa planta, agora é a hora. Se você quer uma área de lazer maior, se você quer uma garagem para 2 carros, uma garagem para um carro só. Não, na minha casa eu prefiro mais simples, tal. Você que vai determinar o que você quiser ou usar de inspiração a sua própria casa. Só que aí você vai precisar fazer as dimensões, né? Usar aí uma fita métrica, o ideal é uma trena e fazer as medições e passar isso para o papel, tá? 5 passos e a gente vai clarear todo esse mistério aí da construção de uma planta baixa. Olha lá, vamos começar assim, ó, no primeiro passo. O primeiro passo, então, é fazer um esboço, né? Não tem como a gente não começar fazendo um rabisco. Aqui tá tudo em inglês aqui, porque a gente gosta de ser bilíngue, né? Mas, independente, vamos lá. Independente de onde você vai desenhar a planta baixa, papel ou software, o primeiro passo é fazer um esboço da edificação. Sabe aquele seu sonho? Não, eu quero a minha casa assim. Aí você faz aquela casinha com um telhadozinho caidinho ali, aquele desenho de 5ª série. Você lembra que você fazia aquele desenho de 5ª série?
você fazer aquele desenho da casinha, igual tá do lado lá, vamos à obra lá em cima, lá, casinha bonitinha. Pois é, a primeira coisa é ter esse esboço. Olha que legal, esse esboço é uma linhazinha só de chamada, ó, não precisa ter espessura. Você vai colocar onde é a garagem, você vai colocar as portas de conexão, de entrada, onde é closet, né? Onde é cozinha, isso aqui eu não sei, tá toda... É porque aqui tem uma pia, né? Então eu não me arrisco nem a fazer a tradução aqui, que a gente deveria chamar a professora Patrícia aí para nos dar um help. Ó, help eu sei. Help. Vamos lá, aqui a gente sabe que tem um corredor de acesso, né? Então, olha lá, dream é sonho, né? My house, my dreams house. Meu sonho de casa. Minha casa dos sonhos, Minha né? casa dos Minha casa sonhos. dos sonhos. Então, você, dentro dessa dream house aí, você vai elencar os elementos principais e passar isso para o papel. De maneira o quê? Bem simples. Um lápis, uma borracha e um papel já vai realizar o seu sonho. Coloca isso no papel e é a primeira parte, fazer o esboço, certo? Certo. Segundo passo, segundo momento, olha lá. Escolha uma escala e em seguida é hora de iniciar a criação das paredes e dos cômodos na planta baixa. Nessa etapa é necessário definir a espessura das paredes, que geralmente são de 15 centímetros no natural da coisa aí, né? E localizar agora as portas e as janelas. E essa parte da parede, não é? O engenheiro e o arquiteto, ele é muito bem pensado. Porque se eu estou usando tijolo tradicional de 6 furos, tem uma espessura. Isso. Se eu vou usar, né, Aí tem de vez, de meia vez, tem tudo isso, né? Tudo isso é pensado, tudo isso tem que ser olhado. Porque eu não vou colocar aqui a espessura de 10 centímetros. Só o tijolo já tem 10. E o revestimento, né? Como é que vai ficar? Vai ficar errado. Então, depois de fazer aquele esboço bem simples aqui, né? Você fez um esboço, um rascunho do que você planeja, do que você quer. Começa por aí. Aí você vai começar a colocar isso aqui já agora com uma régua, né? Vai colocar uma espessurinha, vai desenhar as portas, as janelinhas, ó. Aqui as paredes, a gente costuma fazer traço cheio. Eu achei legal esse... Aí aqui fez uma achura, né? Uns risquinhos. Isso. Mas também pode pintar por dentro. E as janelinhas, a gente coloca ali 4 risquinhos mais finos. Por que 4? Porque tem o vidro, tem a janela e tem a outra partezinha, né? Então a gente costuma colocar 4 risquinhos ali. É claro que aqui, numa aula aí de 25 a 30 minutos, a gente não tem condição de explanar tudo que é necessário, né? Porque aqui precisaria de uma aula de desenho técnico. Mas eles é já assim que começa, né? Eles já fizeram um monte de pesquisa, eles estão afiados. Então, olha lá, passo 2, cria as paredes, as aberturas e os cômodos, tá bom? Beleza. Desse jeitinho aqui. Terceiro passo, vamos lá na tela. Terceiro passo é hora de identificar os cômodos e incluir as medidas, as cotas. Para representar uma parede ou objeto em uma planta baixa, é necessário saber suas dimensões reais. Então, tem que saber quanto que é na real o tamanho daquela porta, o tamanho daquela janela, tem que saber. Isso, as medidas reais são necessárias, mas o tamanho das peças deve ser indicado na planta sobre a forma de medidas, né? E é o conjunto dessas informações que a gente chama de cotagem. É hora de cotar, e cotar é colocar medidas, tá? Beleza. As cotas são os números que indicam as medidas da peça e geralmente são expressas em metros, tá? Lembra do nosso ISI, Sistema Internacional de Unidades, é onde a gente tem o metro como referência. Então, olha que legal fica agora. Agora, a gente precisa identificar os cômodos, ou seja, colocar os nomes. Agora é o momento, antes a gente estava com a paredinha ali, né? Sem nome, sem medida, sem nada. Mas agora a gente precisa começar a colocar os nomes dos ambientes e as medidas. Podemos colocar medidas internas e podemos já colocar as medidas externas, o total. Tá bom? Beleza. Olha que legal nessa hora. Ele já diz aqui que isso é uma planta baixa e já diz qual a escala que está sendo usada. 1 para 75. Quando a gente vê esses 2 pontos, né? A gente já estudou escala nas aulas de matemática. 1 para, né? Quer dizer que essa planta está 75 vezes menor do que o real, né? Então, se eu tenho ali uma medida, por exemplo, de 8 metros, aqui, ó, 8 metros... Essa é 8, aqui no caso 8 centímetros, né, da minha planta baixa. Na real eu tenho 8 vezes 75.
Então, é isso que eu tenho de real, o tamanho real. Então, quer dizer, aqui ele dá as dimensões reais, né? Quando ele coloca 8, é porque é 8 metros, né? A planta lá, ela vai ter, o projeto, a casa vai ter os 8 metros, né? Só que aqui a representação, se você medir aqui na reguinha, vai estar 75 vezes menor do que 8 metros. Tá? Beleza. E aqui a gente mostra ali ó, os quartos, a cozinha, a sala, a garagem. Tem as medidas internas e tem as medidas externas. Já mostra um balcão, né? Já está inserindo aqui algumas coisas que a gente vai ver na sequência aí, tá bom? Legal até aqui? Então pronto, fizemos o esboço, colocamos as paredes, portas e janelas e agora identificamos os cômodos e colocamos as medidas, ou seja, a cotagem, tá? No terceiro passo... Quarto, já estamos no quarto passo, olha lá na tela. O cálculo das áreas de cada ambiente. Então, faça o cálculo da área de cada um dos ambientes, né, usando as fórmulas de geometria plana. Aí aqui, no nosso caso, ou serão quadrados ou serão retângulos. Isso, olha que legal. Então, usando lado vezes lado ou base vezes altura, como na grande maioria os ambientes são de forma retangular, a gente vai multiplicar comprimento vezes largura. Isso. Né? Então, a gente vai multiplicar aqui, por exemplo, a garagem, 3,50 vezes 2,80, que vai dar 9,80. Olha aqui nesse aqui ainda a gente não tinha as áreas. Só as medidas. Nesse aqui já é um segundo momento, já colocamos as áreas aí para a galera que vai executar e quem vai comprar ou quem vai construir já saber. Será que uma cozinha de 15 metros quadrados está suficiente para sua filha, professor Maurício? 15 metros quadrados? 15 metros quadrados, né? Acho que dá, né? 3 por 5 aí, mais ou menos, né? 3 vezes 5, 15. Então, é uma cozinha bem boa, né? Tem até um balcão aqui, ó, bem projetadinho. Essa que ela quer o balcão no meio, assim, no da meio cozinha. da cozinha, que aí para um lado, para o outro, ela vai trabalhando com os quitutes, né? Então, olha aqui já trouxe a área total. Ah, mas a área total não é 8 vezes 9, 8 vezes 9 é 72. Por que está 67? Porque aqui tem os descontos, lá. Tem uma quebradinha aqui, ó. Esse desconto aqui foi tirado. Ela tem uma areazinha, a cobertura é uma projeção do beiral aqui, ó. Isso aqui não conta como metragem quadrada, tá? Então, o que acontece? Quando descontou esse espaço aqui, do 8 vezes 9, 72, por isso que ficou 67,87. Eu até sei que tem 4,17 ali, 4,13 ali. Ah, é? É, porque não tem que dar 72 tudo? Ah, e aqui tirou o 8 de 6,50, ó. Isso. Esse cantinho aqui, ó, tá então com 1,50. 1,50, né, que é o restante aí. Vezes os 5,90. Olha aí que legal. Esse aí já é o valor que foi descontado aí, provavelmente. Tá? Bem legal tudo isso e a gente vai mostrar para vocês agora o quinto passo. Vamos lá. Inclua as louças e bancadas. Ao desenhar a planta baixa, é importante incluir os elementos que fazem parte do sistema hidráulico, como as louças e bancadas. Então agora é hora de localizar chuveiro, vaso sanitário, pia de banheiro, pia de cozinha, tanque de lavanderia e até mesmo o balcão de acesso aí à bancada da cozinha. Por quê, minha gente? Porque nessa hora, ali tá as dimensões, tá as áreas, aqui não tá as cotas, né? É porque assim, ó, essa ordem aqui de 5 passos, ela pode mudar. Se você quiser colocar as louças, colocar o nome, né, identificar os cômodos e a área e depois colocar as dimensões, tranquilo. Então pode alternar aí, permutar a questão dos passos para a realização da planta. O que não pode é esses itens estar fora do projeto, né? Beleza. Aí então, agora a questão dos móveis, lembra que a gente falou que pode ser uma opção, que o ideal é não misturar móveis com medidas, porque senão fica muita informação. Então, imagina, colocar aqui... Uma com medidas e uma com móveis. Isso, uma com medidas e uma com móveis, que é a planta layout que eles já pesquisaram numa aula anterior. Aí a planta layout é o quê? Tiram-se as medidas, distribuem-se os móveis. Tá? Então uma coisa fica mais clara, a outra melhor ainda. Porque tu imagina, colocando uma dimensão, coloca o nome, coloca a área, ainda enche aqui de sofá, né? Aí, então, aí fica poluído, né? Isso. Agora, diferente desses móveis que a gente está falando, de sofá, roupeiro, cama, são os móveis necessários para o hidráulico, que é o chuveiro, o vaso sanitário, a pia, as pias, né? O tanque e as bancadas. Esse aqui tem que estar na planta baixa também. Tá certo? Beleza. Legal, né? A gente vê esse
processo aí de construção de uma planta baixa, a gente vê que não é difícil. Então, esse é o nosso desafio para vocês. Vocês vão escolher uma casa ou que já é existente, ou que já existe. Ou aquela que você idealiza, né? Dream House. Tá my Dream House. Ou você vai fazer algo que já existe, ou algo dos seus sonhos, do seu plano. Coloca isso no esboço e depois realiza dentro desses passos. Esses passo a passo que a gente mostrou aqui, tá certo? Beleza. Mas será que isso só faz manualmente? Será que é só no papelzinho ali desenhando? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Esse mistério é desvendado porque a pergunta é: qual o melhor programa para fazer uma planta baixa, né? Existem diversos programas. Hoje em dia está tudo muito evoluído, tecnologia avançando aí a toque de caixa, que nem diria meu pai, né? Muito rápido. Então hoje a gente tem muitos acessos aí de sistemas, de softwares que vão trazer uma facilidade, porque tu imagina, num lugar aí de grande produção, né? Onde a construção civil está de vento em popa, fazer projeto à mão de tudo isso, com todos os detalhamentos que precisa para ir para uma obra, para ser aprovado na prefeitura, que ainda tem tudo isso, o projeto ele passa por toda uma aprovação, né? Então vai para a prefeitura, os engenheiros e arquitetos que são concursados da prefeitura vão olhar tudo aquilo e vão ver se está ok. A ver se o cálculo está certo, se a área está certinha, se está obedecendo algumas regras, né? Porque tem regras. Tem regras a serem obedecidas. Isso, para condomínio mesmo, tem o recuo, né? Tantos metros da rua, não pode construir em cima da rua. Então tem tudo isso que é para ser analisado. Agora imagina detalhar tudo isso à mão. A gente fazia isso, né? Era feito dessa forma, mas hoje, com a tecnologia, estamos um pouco à frente. Vamos ver? Então, olha lá, qual é o melhor programa para fazer uma planta baixa? Bom, com o avanço da tecnologia, surgiram vários programas de desenho arquitetônicos que facilitam a criação da planta baixa. Além de otimizar o tempo, trouxeram mais realidade para a planta baixa, com a modelagem 3D. Legal, né? Mas afinal, qual é o melhor programa, então, para fazer uma planta baixa? Um dos mais famosos do mercado é o AutoCAD, né? Então, o AutoCAD, ele veio praticamente assim, trazendo uma inovação para esse tipo de processo e facilitou a vida de muita gente, né? Vamos ver, o AutoCAD, ele não deixa de ser usado, né? Mas ele é um programa bem bacana. Na grande maioria é em inglês, né? Então ele já faz essa questão das paredes, de tudo, né? Deixa a parte das janelas, aberturas, mas ele é ainda muito manual, né? O AutoCAD ele traz aí uma grande representação aqui aqui, como se fosse o passo a passo aqui, só as paredes. Aí depois das paredes a gente vem com uma já falando identificando os ambientes. Olha que legal essa, né? Identifica os ambientes e já colocando a metragem quadrada. E para finalizar, uma aí mostrando já um corte e a planta baixa já por si completa, né? Olha que legal aqui falando da escala, 1:50, né? Então quer dizer que essa planta aí está 50 vezes menor do que a casa na realidade, né? Então vamos voltar aqui um pouquinho, olha que legal aqui. Então a gente tem aí o AutoCAD, que é um dos mais famosos, que não se deixa de usar, né? Mas que a gente vê que ele já ajudou muito, né? Em todo esse processo. Mas, contudo, hoje em dia, né, nos dias atuais, as coisas vieram melhorando mais, evoluindo. Muitos outros programas vêm surgindo para contribuir e facilitar com a demonstração aí de projetos, que é o Revit, temos também o ArchiCAD e também o SketchUp. Então, vocês que tiverem lá mais uma curiosidade, querem pesquisar mais sobre, né? Entra aí na internet, pesquisa sobre esses programas, que já são programas mais modernos, que já faz um compilado de situações. Nesse caso aqui, por exemplo, do Revit, a gente faz a planta baixa, automaticamente ele já dá os cortes, já dá a fachada, então assim, algo mais evoluído. Porque no AutoCAD tudo isso é construído, é manual, mas muita gente ainda usa, tá? Aí fica-se aquele detalhe. Então daqui a uns dias pode substituir então, o arquiteto e o engenheiro, né? Porque eu tenho tudo aqui já mais prático, só que aí está aquele detalhe. Aqui é máquina. E a criação? A máquina, ela vai te fornecer um projeto,
Até tínhamos uma discussão sobre isso, né, em alguns órgãos aí públicos mesmo, que era assim, criava-se projetos nesses programas e estabelecia-se um padrão. Só que às vezes um padrão que eu tenho de uma sala de aula para Porto Velho não vai atender uma realidade de uma comunidade indígena. Não, porque aqui no projeto a porta tem que ser por aqui, aí lá na comunidade indígena ou lá numa gleba, não tem como colocar a porta por aqui. Vou fazer um auditório, auditório para tantas pessoas, beleza. A porta de entrada é aqui na frente, porque no programa está aqui na frente. Só que aqui na frente na beira de um pântano, ou na beira do muro. Não, tem que ser aqui porque é padrão. Não dá, tem que ter a pessoa, o arquiteto, para ter essa visão humanitária e falar assim, não, então vamos adaptar aqui, professor, vamos fazer para cá, puxa para cá. Nem tem como, porque para mexer nos programas precisa de humanos, né? Os programas, eles facilitam a nossa vida. Hoje em dia a gente tem muita galera aí que trabalha com softwares, né, os desenhistas e tudo mais, mas vai precisar de quem se responsabiliza pela obra, vai precisar de quem cria tudo isso, né? E aqui a gente vai só colocar no programa, vamos dizer, né? Claro que tem todo um trabalho também, né? Tem programas mais fáceis, o SketchUp também é um programa bem bacana, bem tranquilo de aprender, então fica a dica aí para quem tem curiosidade, quem pretende seguir nas áreas de conhecimento que a gente falou durante essa eletiva, pode seguir o caminho aí. Olha que bacana aqui já um programa feito no Revit, uma planta feita no Revit, né? Então o Revit ele já vai dar automaticamente aí os cortes, as fachadas que vocês já pesquisaram, né? Foi passado aí como atividade e o Revit consegue te trazer uma questão mais aí já em 3 dimensões, né? Que são os projetos em 3D que o cliente, quando verifica a planta, muitas vezes não compreende. Não consegue enxergar né? tudo, Não né? compreende. Quando a gente mostra a parte do 3D, o cliente, agora eu entendi, agora eu vi como vai ficar, agora sim gostei. Beleza? Beleza. Olha que legal, né? Muito bacana, muito bacana. A área aí da construção civil é uma área em ascensão, é uma área que não para. Então a galera que se dedicar com certeza tem emprego garantido, tem a parte que você pode fazer concurso público também, porque todos os setores vão precisar dessas áreas, né? Precisa em todos os lugares, né? Vai abrir concurso, sempre terá vaga aí para engenheiros e arquitetos, tá certo? Então agora é a sua vez, vamos lá dar o rumo, dar o norte aí das próximas aulas, que claro, a gente já começou dizendo aqui, mas agora a gente finaliza mostrando o passo a passo aí das aulas seguintes, olha lá. Então, nessa orientação, na aula 17, o que você vai fazer? Bom, você vai desenhando a planta baixa, né, é a instrução, desenhando a planta baixa. Pode ser medir sua casa ou pode ser idealizando, né, uma casa do sonho. Dream House. Dream House. Na aula 18, você desenha então a planta baixa dando continuidade, fazendo o esboço. Então, depois de medir sua casa, tirar as dimensões ou idealizar a casa que você quer para os seus sonhos, você vai fazer o esboço. Desenhando a planta baixa, desenhar com réguas e colocar lá as medidas. Agora é a hora de fazer aquele passo a passo da aula, né? Identificar os ambientes, colocar todo o processo que precisa de uma planta baixa. Você já tem as medidas originais, certo? Da sua casa. Você vai colocar as medidas com o desenho que você fez e já traça lá embaixo a escala que você está usando, beleza? E por último, né, nós vamos ter que calcular as áreas de cada um dos ambientes que eu tracei na minha casa. Depois de fazer tudo isso, você está com a planta baixa em mãos aí para a sua exposição, que é a nossa culminância da eletiva, né? E claro que aí a gente deseja e espera que vocês tenham se realizado, né, com todo esse processo, que a gente trouxe uma proposta diferenciada, trabalhando já duas profissões que vocês possam ter interesse de seguir na vida, né? O nosso objetivo aqui sempre é prepará-los para o mercado de trabalho, prepará-los para as faculdades, né? E você se encontrar enquanto profissional. Como sempre falamos, o que a gente faz com amor tem bons resultados, né? Então escolha com carinho o que você quer fazer para a sua vida, que com certeza você será feliz, tá certo? Vamos lá, finalizando a nossa aula de número 16, que trouxe aí o caminho, o passo a passo para a elaboração de uma planta baixa, que é o objetivo final aí da nossa eletiva, tá bom? Mas não paramos por aqui, mãos à obra e até a próxima aula. Tchau, tchau!